Salve, eu sou o Kaique, tô gravando mais um vídeo aqui. Dessa vez tô gravando sozinho, porque é um vídeo extra que eu tô fazendo, que é pra falar sobre filmes que eu gosto, mas que eu acho que no canal, pelo menos no vídeo principal, que é junto com o Rafa e com o Igor, a gente vai acabar não falando. Então eu tô fazendo como um teste, não vai ser toda semana que vai ter esse tipo de vídeo, vai ser de vez em quando tiver algum filme que eu quiser falar. Mas dessa vez eu vou estar falando de Transformers. Não vou falar de um único filme, vou tentar falar aí como a franquia como um todo, que é uma franquia que eu gosto. E tipo assim, robô gigante, filme de ação, sempre é bacana. Então vou fazer esse teste e para isso, puxa a vinhetinha aí. Então tá, Transformers. Começar do começo, é uma franquia de robôs gigantes que se transformam em carro. Beleza. Chegou Michael Bay, 2017, decidiu lançar o primeiro filme. Já de começo, vamos lá. Visualmente falando, Transformers até hoje é um efeito absurdo nos robôs. Se você pegar os efeitos visuais dos carros se transformando em robô, as engrenagens girando, as peças soltando e encaixando em outro lugar, tudo, até hoje é uma parada absurda. Mas vamos lá, vamos começar então do começo, falar como um todo. Transformers, para quem não assistiu nenhum, são robôs que vieram de Cybertron, que estavam em guerra, tanto os Decepticons como os Autobots, e eles chegaram na Terra enquanto eles perseguiam um cubo que é a matriz deles lá, que dá a vida para eles. Então eles chegaram na Terra, tal, aconteceu toda a história do filme. Nisso eles conhecem o personagem que é o Sam, que é interpretado pelo Shia LaBeouf, e o Sam, ele gosta de uma garota que é a Megan Fox, e com isso ele compra um carro que ele descobre que é um dos Autobots e tudo mais. Vai rolando a história, mas a história em si não é tão interessante assim. O primeiro ainda tem uma história muito boa, o segundo também eu gosto ainda da história, só que depois começa a ficar muito repetitivo. Mas vamos lá. No primeiro vai rolando tudo, você vê que a interação do Sam com o Bumblebee, que é o principal, que é o Camaro Amarelo, que ficou famoso em todo lugar, é uma interação muito boa, mesmo o Bumblebee não falando. E aí, conforme vai rolando a história tal, você vê as brigas, que são muito boas. Então você sempre vai estar vendo briga de robô gigante. Para quem gosta disso daí, é maravilhoso. Dificilmente vai ter gente que não vai gostar de robô gigante, porque todo mundo que teve infância gosta de robô gigante. Mas então beleza, eles estão lutando, tudo mais. E aí acaba o filme, tudo paz, maravilhoso, tal. Chega o segundo. O segundo filme, eles tentam falar que já tinham aparecido robôs gigantes na Terra antes do primeiro filme. Você ainda compra essa ideia no segundo filme porque, ok, é uma história que está contando isso, que no Egito Antigo já tinham vindo, não sei o que lá, para proteger do Fallen e tal. História genérica novamente, mas com cenas absurdas de robô gigante. Tem uma cena do Devastator no deserto, que é simplesmente incrível, que ele começa a puxar areia pela boca, começa a puxar os robôs tudo, não sei o que lá. Tem histórias aí de que explodiu o computador dos caras enquanto renderizava esse robô, porque ele é simplesmente absurdo o nível de detalhes. Eu vou deixar algumas cenas aqui do lado, mas é uma parada tipo absurda. O Michael Bay, nesse sentido de fazer visualmente algo bonito, ele consegue muito. E robô gigante com explosão, tipo, o Michael Bay sempre consegue deixar as coisas muito maiores. Uma coisa que peca nos filmes em geral dele, do Transformers no caso, é que os robôs não têm um tamanho fixo. O Michael Bay ele gosta de colocar tipo, o robô de um tamanho X para cena Y porque fica melhor. Ok, isso funciona demais porque realmente tem cenas que se o robô só fosse do tamanho certo ele ficaria pequeno na cena ou ficaria muito grande na cena, então ele dá uma compensada assim. Mas tem muita divergência durante o filme, né? Então pode ser que isso aí incomode algumas pessoas.
E você sempre vai ver, tipo, mais do mesmo em relação à história, porque no segundo filme é a mesma coisa, vai ter a batalha dos Decepticons com os Autobots e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá. Cenas muito lindas de batalha, explosões maravilhosas e tudo mais, porque é marca registrada Michael Bay, né? Mas então sempre vai ter nisso. Não acho que nenhum filme do Transformers vai ser nota 10, longe disso. Vai ser tipo, o primeiro eu acho que é um nota 7,5 para 8, o segundo também 7,5 para 8. O terceiro tem muitas coisas que eu gosto muito, mas eu acho que ele já cai um pouquinho o nível. E daí pra frente, quando muda o protagonista com o Mark Wahlberg, pra mim Transformers começa a desandar bastante. O filme do Bumblebee sozinho ainda é interessante, mas com o Mark Wahlberg, mesmo tendo Anthony Hopkins aparecendo no filme e tudo mais, os filmes com ele começam a cair no nível, tipo, muito. Tanto que o último eu nem assisti. Mas porque o penúltimo, ele é muito longo e chato. Se você for considerar os primeiros Transformers separados dos demais, a franquia inicial, né, a original, eu diria que é uma franquia muito boa, que dá pra você assistir tranquilamente e vai gostar. A seguinte já começa a ficar um negócio mais chato, já começa a ficar muito mais repetitivo do que os outros já eram. Os outros eram repetitivos, mas ainda não tinha tantos filmes assim pra você poder reclamar, né? Então fica mais ou menos nisso. Uma coisa que eu queria destacar é que, tipo assim, eu curto muito o visual dos robôs, muito mais do que os filmes em si. Então, tanto que eu tinha antigamente todos os robôs salvos e tudo mais. O meu primo, que é o Bruno que edita, ele tinha os bonecos tudo do Transformers. Então, assim, a parte visual do filme pra mim é muito mais interessante do que o filme em si. Mas pra quem gosta de filme de ação, de porrada e tudo mais, vai se achar maravilhoso o filme, né? Pontos fortes pra mim do filme, vamos lá. Robô gigante batendo um no outro, ponto fortíssimo. Visualmente, até hoje ele é bonito no sentido de o CGI ser bem feito, então ele não envelheceu nem um pouco mal. As cenas todas das transformações são impecáveis. E acho que isso aí dá pra resumir bem o negócio. Eu não descrevi um pouquinho os outros filmes, porque aquele lá atrás que eu falei vai acabar entrando no ponto fraco aqui, então já vou puxar, que é roteiro. O roteiro dos filmes começa a ficar muito repetitivo, então atuação acho que ok, mas o roteiro em si começa a ficar muito repetitivo. E eu acho que isso é o que mais desgasta na franquia Transformers. Então, basicamente, eu tô fazendo esse vídeo, como eu disse, é um teste, não sei se vai vingar, não sei se vai pra frente com outros filmes. Eu só queria poder falar do filme que eu gosto e deixar aqui pra vocês, pra saber o comentário de vocês também. Então, não esquece aí de seguir, de curtir, compartilhar e tudo mais. Mas basicamente é isso. Minha nota pra franquia como um todo, nota 6. Se for separar pra franquia antes de mudar de protagonista, eu coloco 7,5 aí para 8 tranquilamente e vale a pena assistir. Fica aí a dica para vocês e é isso aí.